Prosseguindo então, né, criamos aí nossos novos models, então esse arquivo aqui a gente não vai mais precisar mexer de agora para frente, né? E agora a gente poderia partir para o cadastro de mesas, né, que é um item essencial para a gente poder fazer praticamente qualquer coisa no nosso sistema daqui para frente, né? Veja bem, né, para trabalhar com reserva a gente precisa ter esse cadastro de mesa, né? Sem isso não tem mais muito para onde a gente ir. E aí a gente vai esbarrar num pequeno problema, né? Que é o seguinte: a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma função para cadastrar mesa. E quem é que pode cadastrar mesa? O usuário comum? O cliente pode criar novas mesas? Não, né? Então a gente vai precisar aí criar uma funcionalidade que só o administrador acessa. Então vamos lá. Vou criar aqui o nosso controlador para mesa, apesar de que eu não vou implementar a funcionalidade em si, né? Mas vamos lá, tem o controlador de mesa, né? É, aqui posso, vou fazer igual nos outros arquivos, né? De importar aqui o Prisma Client já, criar minha classe mesa controller, né? Aqui eu vou ter um static, assim que vou chamar aqui de a função de nova mesa, né? Res, tá? E já vou colocar aqui um exports para a gente não esquecer. Então, beleza. Tá, essa funcionalidade de cadastro de mesa eu vou deixar com vocês. Não tem segredo nenhum aqui, né? Se vocês olharem até o Auth Controller, quando a gente faz a função de cadastro, a ideia é parecida, né? A gente vai pegar os dados que devem vir nesse cadastro de mesa, né? Ah, professor, que dados são esses? Bom, aqui no detalhamento das rotas está explicado, olha. Na requisição, virão aí ó, os campos código e N lugares, tá? E aí o que eu tenho que responder é somente uma mensagem e dizer se deu erro ou não, beleza? E é claro, né, o usuário precisa estar autenticado. Tá, então eu não vou chegar a programar aqui a funcionalidade de mesa de verdade. Eu vou colocar só para a gente testar a rota um return res.json, tá? Vamos colocar aqui, ó, mensagem acessou o cadastro de mesa, tá? Então não é claro que não é isso que essa função deveria fazer, né? Vocês vão implementar o cadastro de mesa. A minha ideia é somente mostrar para vocês a questão da restrição de acesso, né? Essa função não deve ser acessível por clientes, apenas por administradores. Então, a gente vai ter que ver se somente o administrador está conseguindo chegar até aqui. Depois que tiver tudo certo, aí vocês vão trocar essa linha aqui, vocês vão programar o cadastro de mesa, né? É, de forma um pouco parecida com o cadastro de usuários. A diferença é claro que cadastro de usuários tem que fazer aquele tratamento da senha, tem vários tratamentos a mais que aqui na mesa vai ser mais simples, que não vai precisar. Aí é claro, vocês precisam analisar, né, o que, que precisa e o que não precisa colocar no cadastro de mesas. Enfim, então vamos lá. Não é todo mundo que deve acessar essa funcionalidade, mas para a gente conseguir exemplificar isso, eu vou precisar já criar aqui um arquivo de rotas, né, para mesas, tá? Então eu vou criar aqui também o meu mesa routes.js, né? Então criei o controller, criei o mesa routes, né? Deixa eu copiar aqui de algum outro lugar para não ter que digitar tudo. Beleza? Ó, Import Express, crio um router. Aqui é mesa controller, né? E aqui, por enquanto, eu vou trabalhar somente com a questão da rota relacionada à nova mesa, tá? Então aqui, para cadastrar uma mesa, você vai lá no enunciado e você vê que é do tipo post, né? Tá, é do tipo post. Aqui vai ser mesa controller ponto nova mesa, né? Tá, a URL tá certo? Aí você vai lá no enunciado,
Ó, a URL para cadastrar uma mesa tem que ser esse daqui, ó, barra mesa, barra novo. Então, esse barra mesa vai ser o nosso prefixo, né? Onde que a gente vai colocar isso? Lá no index. Então, deixa eu voltar aqui no index, tá? Ó, tem aqui o arquivo de rotas de autenticação, de perfil, e eu vou adicionar aqui o de mesa, tá? Então, mesa routes, tá? Então, aqui certinho, prefixo vai ser mesa, barra mesa, tá? Será que a gente vai ter esse middleware aqui? Depois a gente vê isso, tá? Enfim, o prefixo é barra mesa, né? E depois a gente tem que colocar aqui, ó, barra novo. Então, entrou nas rotas relacionadas à mesa, aí a gente vai colocar aqui novo, ok? Então, do jeito que está aqui, a gente já conseguiria acessar a rota, né? Posso até... vamos verificar se está tudo certo. Então, npm start. Ok, aplicação rodando. Eu vou aqui no meu Postman. Acho que o usuário já deve estar logado, né? Então, eu já tenho aqui as minhas requisições prontas, né? Vocês vão ter que fazer também na hora que estiverem testando as coisas. E eu tenho aqui um post de mesa, né? Então, olha, a rota aqui está certinho, né? Deixa eu dar um zoom aqui na tela para melhorar para vocês. Beleza. Então, eu tenho aqui a URL certinho. Eu tenho aqui umas informações para cadastramento de uma mesa. Então, vamos imaginar que uma mesa tem código C9 e tem 4 lugares, né? Então, enviar. Olha lá. Nosso usuário consegue acessar o sistema, né? Então, beleza. Será que o usuário deslogado conseguiria também? Vamos ver. Então, eu vou colocar aqui, ó, sem autenticação. Salvar. Então, não tem mais token, né? Olha lá, token não encontrado. Então, beleza, a pessoa precisa estar logada. Agora acontece o seguinte. Deixa eu voltar aqui o token. Voltar o token. Né? Se eu testar aqui de novo o post de mesa, a gente está acessando. Então, ok, a aplicação está verificando se o usuário está logado, né? Perfeito. Agora esse nosso usuário, será que ele é um administrador? Né? Vou até abrir o Prisma Studio aqui. Deixar ele rodando já. Ok, abriu aqui. Tinha uma outra instância já aberta. Né? E, bom, a gente vem aqui em usuário e a gente vai perceber que ele é do tipo cliente. Tá? Então, a gente precisa de uma restrição a mais, né? Não apenas verificar se o usuário se ele está logado, a gente precisa verificar se ele é um administrador, tá? Então, vamos fazer isso. Tá? Antes de mexer em qualquer coisa aqui relacionada à mesa, eu vou precisar criar um novo middleware, tá? Por quê? Porque essa funcionalidade de verificar se ele é um administrador, eu não vou usar uma vez só na vida, né? Se a gente olhar os casos de uso aqui, ó, a gente vai ter 3 funcionalidades, 3 rotas que vão ser exclusivas de administrador. Então, vou criar um middleware que aí sempre que eu precisar, eu uso ele, tá? Então, mesmo esquema, como é um middleware relacionado à autenticação e tal, eu vou colocar aqui, né, em alpha, tá? Então, a gente já tem um middleware para verificar se está autenticado, eu vou criar um outro agora. Vou colocar aqui embaixo para verificar se é um administrador. E aí, pessoal, vamos lá, vou colocar aqui, ó, verifica permissão ADM, tá?
nome aqui basta fazer sentido, né? A gente poderia ter usar duas abordagens diferentes aqui, tá? Usuário é administrador. A gente poderia usar duas abordagens diferentes aqui. Uma seria a gente utilizar esse daqui, smidor, para verificar se o usuário está logado. E aí, totalmente de forma isolada, usar esse daqui para verificar se o usuário está logado e se é um administrador. Essa seria uma abordagem. A outra abordagem é sempre a gente aqui só verificar se ele é um administrador e mais nada. Tá? E aí toda vez que for usar essa função, eu tenho que usar essa aqui em conjunto. Então essa vai verificar se está logado. Estando logado, né, em algumas situações a gente chamaria essa aqui juntamente. Tá? Eu vou usar essa segunda abordagem porque eu considero mais simples, ok? Para o nosso cenário. Só que aí vai ter um detalhe que a gente vai, para verificar se é administrador, a gente vai sempre ter que verificar se está autenticado também, tá? Então vamos lá. Partindo da premissa que a verificação de autenticação ela vai ser feita sempre antes, eu posso, né, acreditar que rec.usuarioid existe, tá? Porque é esse nosso outro middleware que está preparando isso para nós, né? Está criando esse atributo rec.usuarioid. Então, o que eu vou fazer? Uma vez que eu tenho o ID do usuário aqui nesse rec.id, né, vamos buscar esse usuário no banco para poder coletar as informações dele, né, poder verificar as informações. Né? Então, vou usar aqui o Prisma. Né? Eu quero verificar o tipo do usuário, então vamos ter que buscá-lo. Find unique. Opa, faltou parênteses aqui. Find unique where ID do usuário for igual a rec.usuarioid. Beleza? Então buscamos o usuário. Agora, se usuário.tipo for ADM, perfeito. Né? Então esse aqui é um middleware, lembra? Lembra qual é o funcionamento do middleware? Se tiver tudo certo, ele deixa a requisição prosseguir. Né? Se tiver errado, aí ele corta a execução. Então, bom, buscamos o usuário. E, bom, ele é do tipo ID, então perfeito, é só a gente deixar a requisição prosseguir aí, né, chamando a função next. Agora, opa, o usuário, né, não é do tipo administrador, então ele não vai poder prosseguir. Aí aqui eu posso colocar uma resposta já impedindo a requisição de continuar rodando, né? Então, vamos colocar aqui um status 401, né? Para indicar que ele não tem permissão de acessar um determinado recurso. E aí vou colocar aqui a mensagem, né? Esse formato que a gente está utilizando, é mensagem ou é outra palavra? Deixa eu conferir aqui. É mensagem. Então, vou ter copiado aqui. Então, se o acesso não foi possível, né? Vamos colocar aqui que aconteceu um erro, né? E aí vou digitar aqui uma mensagem informando: você não tem permissão de... Ou só nem precisa colocar assim. Você não tem permissão para acessar esse recurso. Beleza? Então agora eu tenho um middleware que, né, uma vez que o usuário está autenticado, a gente tem certeza disso, ele verifica se esse usuário é administrador. Tá? Ah, professor, não dá para colocar tudo junto? Daria para programar tudo numa função só que aí eu não conseguiria usar elas em isolado para cada situação. Tá? Porque tem situação que eu só quero que o usuário esteja autenticado e mais nada. E tem situação que eu quero que ele esteja autenticado e que seja um administrador. Tá? Então, aqui, fechou. Tá? Agora a questão é, onde é que eu vou aplicar esse meu segundo middleware? Bom, a gente já viu que para acessar essa rota, o usuário tem que estar autenticado. Né? Por quê? Porque lá no index, né? Olha, quando a gente coloca aqui app.use, o prefixo barra mesa, a gente está adicionando esse
middleware, ok? E aí, eu poderia adicionar mais um middleware aqui, sem problemas. Porém, antes disso, se a gente analisar com calma, a gente vai perceber o seguinte. Quer ver? Algumas funcionalidades, se eu pegar aqui, ó, buscar mesas. O usuário não precisa nem estar logado. Percebe? Vamos lá, imagina que a pessoa entrou no site. Muitas vezes ela vai querer ver se tem disponibilidade primeiro, e se tiver disponibilidade, aí que ela vai fazer o cadastro para poder reservar a mesa. Isso não acontece geralmente, né? É igual você entra no site de passagem aérea. Você não precisa se cadastrar para você verificar se tem vaga no determinado voo, tá? Você verifica se tem vaga, opa, interessou naquela vaga, né, naquele assento, aí que você vai querer se cadastrar normalmente. Então, para buscar mesa, o usuário não precisa estar logado. Né? Para consultar as mesas disponíveis numa determinada data, não precisa estar logado. Então, a gente vai ter funcionalidades dentro de mesa, né, com prefixo mesa, que vão estar abertas. Considerando isso, o ideal vai ser a gente não colocar o middleware para todas as rotas que começarem com barra mesa, tá? O ideal aqui vai ser a gente deixar em aberto, né? Então, não precisa estar logado, não passa por middleware nenhum e já consegue chegar nas rotas de mesa, tá? Mas aqui em mesa, para as rotas onde eu vou querer colocar essa restrição, aí eu vou naquela rota específica e escrevo a restrição. Então, aqui, para cadastrar mesa, opa, tem que estar autenticado, né? Vou colocar aqui, ele já vai fazer a importação automática para mim, né? Tem que estar autenticado e tem que ser administrador, tá? Dei um Ctrl S, ele até já organizou aqui para mim de uma forma mais legível, tá? Então, veja, para esta rota aqui, ó, mesa barra novo, somente para esta, o usuário precisa estar autenticado. Então vai ter que passar pelo middleware de autenticação. Depois que passou pelo middleware de autenticação, vai passar pela verificação de administrador. Se for administrador, aí ele chega nessa rota, tá bom? E aí, pessoal, depois, posteriormente, eu posso criar outras rotas que não tenham essas restrições, tá? Então, por exemplo, get, né? Só barra, por exemplo, aqui, ó, para buscar as mesas. E eu poderia colocar aqui, mesa controller ponto, buscar mesas, tá? Então, perceba, para essa rota a gente não teria restrição e para essa a gente teria, tá? Então, a gente vai colocar o middleware aqui, ó, de cara no prefixo inteiro, somente quando a gente tiver certeza que todas as rotas relacionadas a isso exigem que o usuário esteja autenticado, como aqui acontece, né? No caso do perfil. Agora, se a gente não tem essa certeza, se a gente sabe que vai ter rotas aqui dentro que não exigem autenticação, a gente não pode colocar aqui, porque o que a gente coloca aqui aplica para tudo que começa com esse padrão. Tudo bem? Testando então, né? Como a gente não tem essa função aqui ainda, vocês vão ter algo parecido quando vocês estiverem implementando, eu vou deixar comentado. Tá? A aplicação funcionando. Será que vai funcionar? Meu usuário atual não é administrador, ele é um cliente. Então ele vai tentar cadastrar uma mesa. Olha lá. Ó, ele está autenticado, mas ele não tem permissão para acessar esse recurso. Tá? Vamos lá no Prisma Studio. Tá? E eu vou fazer esse meu usuário que está logado, vou transformar ele no administrador. Então, ADM. Aí eu clico aqui para ele salvar a alteração. Tá? E agora, eu volto aqui, no Postman, e executo mais uma vez essa requisição. Olha lá, acessou o cadastro de mesa. Tranquilo então, pessoal? Agora, vocês vão, para o cadastro de mesa tá tudo certo, né? Agora é só você realmente implementar esse cadastro de forma parecida com o cadastro de usuário, né? Você vai coletar os dados que vieram na requisição, vai fazer algumas requisições se você julgar necessário,
algumas verificações, né? E aí você vai executar lá o seu create, né? E agora, você já sabe, né? Quer verificar se está autenticado? Coloque esse middle. Quer verificar se ele é um administrador? Aí, além desse middle, você vai colocar esse de baixo. Tá ok? Então, até a próxima.